Então, aqui são conflitos de interesse. Eu vou procurar ser breve pelo nosso tempo, mas chamar atenção para algumas coisas aqui que eu julgo importantes. Eu vou principalmente tentar explicar mais aí a parte do mecanismo de eosinófilo, não focar tanto em alguns resultados de estudo. Só contextualizando, a gente sabe que a asma é altamente prevalente, a gente tem mais ou menos aí cerca de 20 milhões de pacientes com asma no país, sendo a terceira causa aí de internação pelo DataSUS, vai variar conforme a faixa etária também, cerca de 300 mil hospitalizações e causa aproximadamente 7 mortes ao dia no país. Eu sempre gosto de contar uma vez, eu fazia plantão muitos anos atrás, no Vita BR, mas há muitos anos atrás. E eu fazia, acho que tinha recém terminado a residência em pneumologia, e de vez em quando aparecia uma moça que tinha uns 24 anos na época, em crise de asma. Eu atendia ela, medicava, tal, ia para casa com a receita certa do remédio do labacorticoide que a gente tinha na época, tal, e ela não tinha uma boa aderência. Dali uns dias voltava, um dia ela voltou parada e morreu. Né? Uma menina jovem que, por dificuldade de compreensão, de adesão, morreu. Isso ainda acontece. Tá? Então, não é só o paciente com asma grave, de difícil controle, que morre nas crises. Às vezes é o paciente que nem tem uma asma aparentemente tão grave, mas que não trata, exacerba e acaba tendo desfechos desfavoráveis aí. Então, a asma, tem muitos pacientes com asma, mas os que causam maior impacto no sistema de saúde são os mais graves. Segundo esses dados aqui, na saúde privada do Brasil, teve aí no ano, não me lembro aqui ao certo, acho que foi em 2023, o estudo do Oliver Nascimento, 26 mil visitas à emergência, praticamente, é um custo médio aí de R$ 293 por visita, tendo um valor ali de desvio padrão grande, e hospitalização 2.738 pacientes, sendo que, se não vai para a UTI, gasta na média R$ 9.300 por internamento, se vai para a UTI, chega a R$ 75 mil por internamento. Então, é um gasto bastante significativo. E no Brasil, como é que a gente está com relação à asma? Saiu meio desconfigurado aqui, mas basicamente a gente tem 20 milhões de pacientes, o que representa 100% dos pacientes com asma. A maior parte desses pacientes tem uma asma leve, moderada, STEP 1, 2, 3 do GOLD e resolve. Um clínico bem informado teria condições de tratar adequadamente esses pacientes. Cerca de 24% desses pacientes são ali um GOL de 3 para 4, que necessitam de doses médias a altas de corticoide inalatório com broncodilatador para conseguir obter um controle. Sendo que, mesmo assim, muitos não conseguem obter um controle, e a gente vai ter esses 17% que a gente consideraria aquela asma difícil de tratar. O que é uma asma difícil de tratar? É uma asma que, se você tratar os fatores confundidores, trata o refluxo, trata a rinite, trata a sinusite crônica, trata o tabagismo, a exposição ambiental, você consegue tratar lá a dificuldade de uso do dispositivo inalatório, o paciente consegue ter um controle. Mas ainda assim vão ter algo em torno de 3,7% de pacientes que, mesmo fazendo tudo certinho, eles não vão ficar controlados. Esse é o verdadeiro paciente grave, que usa a medicação, usa corretamente, faz tudo certinho e não controla. Então, esse é o paciente que acaba demandando o consumo maior de recursos de saúde. Esse é o paciente que interna 20 vezes mais, vai 15 vezes mais na visita de emergência, tem um risco muito maior de exacerbação e é o paciente que é o nosso foco aqui agora. É o paciente que deve estar no pneumologista, porque é um paciente de alta complexidade, e aí um clínico não vai ter a condição adequada de conseguir tratar esse paciente aí. Então, o que é hoje em dia classificado como asma grave? Quem é mais velho aqui sabe que a gente passou por várias fases de classificação. Eu, quando estava na residência, aprendia que se o paciente tiver sintomas diário, constante, acordar 2, 3 vezes de madrugada durante a semana, ele é um paciente com asma grave. Só que, às vezes, o paciente chega no consultório com muito sintoma. Você faz lá uma dosezinha lá, 12.400 de budesonida formoterol, o cara volta um mês depois e melhorou 100%. Esse paciente não é grave, esse paciente era um paciente não tratado, mas uma vez tratado, ele respondeu super bem ao tratamento. Então, a gravidade a gente classifica não pela intensidade dos sintomas, mas pela resposta ao tratamento ou pelo quanto eu preciso dar de medicamento para controlar esse paciente.
E durante muito tempo a gente se acostumou a aceitar doses elevadas de corticoide inalatório, porque a gente vem de uma época em que às vezes a gente achava normal, que o paciente usar 20 miligramas de prednisona por dia e está controlado. A gente estava feliz com isso, porque era o status quo da época em que isso acontecia. Mas hoje a gente sabe que mesmo doses elevadas de corticoide inalatório podem causar efeitos colaterais. A gente meio que não enxergava isso, que estava acostumado com outro paradoxo, um outro patamar de situação. E às vezes o paciente que estava usando corticoide inalatório em dose alta chegava para a gente e falava: doutor, mas tem essas manchas roxas aqui, qualquer batidinha faz corte e não sei o que lá. Ah, não, isso aí deve ser da aspirina, não é do corticoide. Né? Quem nunca falou uma dessa aí? E, na verdade, o corticoide inalatório em dose alta em uso prolongado pode causar os efeitos colaterais da classe dos corticoides. Obviamente, menos que o corticoide sistêmico, mas não de forma desprezível. De tal forma que o próprio range ali do que é um corticoide em dose baixa, média ou alta foi modificado. Hoje em dia, dose alta é acima de 800 microgramas de budesonida ou o que for equivalente a isso aí. Então, esse paciente é o paciente do GINA do STEP 3 e 4, que a gente está conversando aqui, que vai usar a dose alta de corticoide inalatório. Tá? Aqui está o que considera a dose alta, não vou ficar entrando nos detalhes. E se eu preciso de dose alta para controlar o paciente, eu devo usar essa dose alta de 3 a 6 meses, e a partir disso, ou eu consigo baixar essa dose, ou eu já vou considerar esse paciente para outras terapias, desde que tudo esteja ajustado, todos os tratamentos de comorbidades, etc., tudo ajustadinho. Se eu não consigo obter um controle, pelo risco de longo prazo de efeitos colaterais, esse paciente é um candidato a um imunobiológico. Qual deles? Aí você vai escolher conforme o perfil desse paciente. A gente tem várias opções hoje em dia, né? E por que isso veio à tona? Porque a gente sabe que, para a imensa maioria, 80% dos pacientes, usar uma dose baixa resolve. Para mais uns 10%, uma dose média resolve. Acima disso, em dose alta, o benefício clínico é muito pequeno, só que o efeito colateral aumenta progressivamente. Quanto maior a dose, maior o efeito colateral. Mesmo na ópera, se ele não controla com dose baixa ou média, não vai ser provavelmente a dose alta que vai resolver o problema. Eu vou ter que achar uma outra estratégia dentro do que a gente tem disponível hoje no tratamento do paciente com asma. Eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, gente: tratar o paciente é tratar o paciente como um todo. A gente também não pode esquecer de ver outras coisas, mas que muitas vezes, talvez, a gente não olhe com tanta atenção, como a dieta do paciente. A gente não se importa, às vezes, tanto com a dieta do paciente, o peso, a desbiose intestinal. São outras coisas, são outros assuntos que, assim, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Não é o foco do nosso momento agora, mas só lembrando, tratar o paciente não é só dar remédio, é interferir nos hábitos dele, né, na exposição ambiental, mas também em outras coisas. Não sei tratar a obesidade do paciente, vou tentar encaminhar para quem saiba tratar essa obesidade, mas se eu fizer esse paciente perder peso, ele também vai se beneficiar, né, e vai ter uma melhora da sua asma. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. No paciente eosinofílico, como é que funciona? A gente tem duas vias, a via alérgica e a via não alérgica. Na via alérgica, a gente tem, o que é um aeroalergeno? É o pólen, é a gramínea, é a saliva do ácaro, Dermatophagoides pteroníceos. Essa saliva, essa partícula, ela tem a capacidade de provocar lesão, ruptura dessas tight junctions dentro das células e aumentar essa permeabilidade nesse epitélio. A gente sabe que a asma começa no epitélio. É uma doença que antigamente era do brônquio, na verdade ela é do epitélio brônquico, que numa pessoa com asma, ele reage de forma anormal aos estímulos que chegam. Que lá na via aérea chega aeroalergeno, chega fumaça, chega material particulado, chega vírus, chega bactéria, e cada uma destas partículas de substâncias vão causar um tipo diferente. No caso da partícula que é alérgica, ela vai causar uma atração pela célula dendrítica, que vai fagocitar esse aeroalergeno, né? Eu acho que eu ouvi isso numa aula da Leda, se não estou enganado, que a célula dendrítica é a fofoqueira. Vai lá, fagocita, vai lá no linfonodo regional, contar para o linfócito T, né, na IV, que chegou aquela partícula, esse linfócito T, então, vai tomar uma atitude, vai fazer a diferenciação lá
do cata-3, que é um fator de diferenciação celular, e vai se transformar num TH2 e vai começar a atirar para tudo quanto é lado, produzir interleucina 5, 4, 13, e que vai aí, no caso da interleucina 5, estimular a diferenciação e o aumento do número de eosinófilos. Vai ativar esses eosinófilos, que, uma vez ativados, vão se proliferar rapidamente e liberar citocinas cada vez mais. Então, essa é a via alérgica, que depende da imunidade adaptativa. Também tem a produção de outras interleucinas, que vão estimular o linfócito a produzir, o linfócito B, a produzir imunoglobulina E, que vai se ligar no mastócito e, numa próxima exposição, liberar aqueles grânulos contendo histamina e outros citocinas e fazendo aquele processo inflamatório. Mas tem o outro lado, que é outros estímulos que não são alergênicos. Então, se a célula se infecta com vírus, ela sofre uma apoptose, libera material da célula, DNA e outras coisas, ou se é uma agressão viral que libera lá lipopolissacarídeos, ou se é a fumaça da poluição que causa uma reação, um estresse oxidativo com liberação de radicais livres, seja qual for o estímulo, vai fazer com que esse epitélio libere citocinas, dentre as quais a interleucina 33, 25, TSLP, e esse microambiente de citocinas vai estimular o linfócito indiferenciado do tipo C2, que faz parte da imunidade inata, e esse linfócito, uma vez estimulado, vai também desencadear aqui o GATA3, que é um fator de transcrição, e vai produzir, vai se diferenciar, vai se multiplicar e vai produzir citocinas do padrão TH2. Dentre elas, a interleucina 5, que vai estimular o eosinófilo. Então, o eosinófilo vai ser estimulado tanto pela via alérgica, lá que começa com a célula dendrítica captando o antígeno, quanto pela via não alérgica, estimulando o linfócito indiferenciado, que vai produzir interleucina 5. Além disso, produzem outras interleucinas que vão estimular aqui, especialmente a 13, vão estimular a célula para a produção de muco, né, e formação daqueles plugos mucosos e assim por diante. Então, isso aqui é uma síntese, né, de como é que acontece esse processo. E em cada um desses pontos, você vai ter possibilidade de algum imunobiológico para tentar frear esse processo. Então, a gente vai ter os fenótipos, né? Pode haver uma forma ainda de estimulação onde esse linfócito ILC2, ele não vai se diferenciar para um T2 alto, mas ele vai expressar um fator de transcrição TBET que vai produzir um outro perfil de citocinas, e aí transformando, então, esse processo inflamatório num T2 baixo ou no não T2. Então, a gente pode ter, assim, grosso modo, não T2 neutrofílico ou paucigranulocítico, e um T2 alto, alérgico ou não alérgico, ou seja, eosinofílico alérgico ou eosinofílico não alérgico. Grosso modo, existem pequenos detalhes a mais, mas grosso modo é isso que a gente tem hoje em dia. E a maior parte dos pacientes que a gente tem são pacientes do fenótipo eosinofílico. Isso aqui é um dado do estudo Briles, acho que é do Atanásio, que mostra que, da população que ele estudou lá, cerca de 73% dos pacientes com asma grave eram alérgicos, dentre desses, 40% eosinofílicos, 40% alérgicos. Quando ele pega só os pacientes com asma grave eosinofílica, todos os asmáticos eosinofílicos, 80% deles são alérgicos. Então, a imensa maioria é eosinofílico, e desses, boa parte também é alérgico. Então, tendo a gente chama de duplo fenótipo. E como é que esse eosinófilo funciona? A gente sabe que quanto maior a eosinofilia, mais graves são essas exacerbações e mais difícil obter um controle desse paciente. Então, o eosinófilo é uma célula inflamatória que, quanto mais presente, mais problema ela traz. E isso, lembrando mais uma vez, é devido a uma alteração, talvez epigenética, no perfil daquele paciente que tem aquela alteração epitelial e que responde de uma forma mais exagerada a um estímulo que, numa pessoa normal, não vai responder daquela forma tão exagerada. Como é que o benralizumab, no caso, ele funciona? O benralizumab é um anticorpo monoclonal anti-receptor de interleucina 5.
Como é que funciona? A gente tem outros inibidores, bloqueadores da interleucina 5, como o mepolizumab ou reslizumab, que bloqueia a molécula de interleucina 5. Se a molécula é inativada, eu não estimulo o eosinófilo, e a estimulação pela interleucina 5 é necessária para manutenção, sobrevida do eosinófilo e para evitar a sua apoptose. Ela ativa esse eosinófilo ativado produz mais citocinas e se multiplica mais. Se eu bloquear a interleucina, eu vou diminuir, então, esse estímulo ao eosinófilo. E se eu bloquear o receptor da interleucina 5? Fazenra, ele se liga ao receptor, impede que a interleucina se ligue e estimule o eosinófilo. Até aí, não muda muito o que a gente tem no mecanismo de ação de outro fármaco. Mas, além disso, quando ele se liga no receptor, essa porção FC da imunoglobulina, ela sofre uma modificação, uma retirada de uma molécula, um fucosídeo, e ela muda a sua conformação espacial, deixando de forma que ela fique, assim, aberta para a ligação com o CD16A do Natural Killer. E ela fica, não só isso, ela fica ávida por essa ligação. Então, o linfócito Natural Killer, encontrando essa ligação, ele se liga ao eosinófilo e vai provocar a apoptose desse eosinófilo. Só que assim, a gente olha no desenho, né, parece tão simples e bonitinho. Tem lá um receptor, outro receptor, mas na verdade a superfície da célula, ela tem milhares e milhares de receptores de membrana, de todos os tipos. Cada eosinófilo não ativado, ele vai ter cerca de 2 a 5 mil receptores de interleucina 5. Não é o natural killer se ligando a um receptor que ele vai causar apoptose. Ele se liga a vários, dezenas de receptores. Para cada vez que um receptor ligado aqui, ele ativa um sinal interno que vai predispor a uma apoptose. Só que eu preciso ter um número mínimo de sinalização para que esse efeito aconteça. Então, se eu tenho no eosinófilo muitos receptores de interleucina 5, o natural killer não é a célula se ligando num receptor, a célula vai encostar aqui e na superfície de contato ela vai se ligar em 20, 30, 50, 100 receptores, e isso liga esse mecanismo de apoptose, ela vai lá e destrói a membrana plasmática e destrói o eosinófilo. Ah, mas tem também receptores em outras células, no basófilo tem várias outras células, mas a densidade desse receptor em outras células é menor. Então, ela se ligando em poucos receptores, ela não tem a capacidade de desencadear esse processo de apoptose como ela faz no eosinófilo. Ela também pode fazer no basófilo e em outras células, mas em número cada vez menor se as células não expressam tanto esse receptor. Tá? E é por isso que ele consegue ter esse efeito de zerar o eosinófilo, praticamente, e com isso oferecer o benefício terapêutico que ele oferece no paciente que está usando, no caso, o benralizumab. Então, vários estudos, eu não vou falar, eu vou passar meio rápido aqui sobre todos eles, eu vou só destacar alguns pontos importantes para a gente. Então, o impacto. Na vida real, o Shalok, ele estudou o uso do benralizumab em pacientes que tinham asma grave, eosinofílica, e que, ao entrar no estudo, metade deles, quase, se não me engano, 43%, já usavam um imunobiológico previamente. É um estudo feito em 6 países, com 1.002 pacientes. Tá? Ao entrar no estudo, cerca de 43% dos pacientes, se me falha a memória, já usavam um imunobiológico. E o que deu ao final de 48 semanas? Para mesmo pacientes nunca tratados com imunobiológico, ela diminuiu a exacerbação em 88%. Nos pacientes que já usaram algum imunobiológico e não estavam adequadamente controlados, 73% responderam. E, interessantemente, pacientes que haviam usado mepolizumab, que participa de um mecanismo de ação semelhante, que é a via da interleucina 5, 69% dos pacientes melhoraram. Então, pera lá, bloquear a interleucina 5 não resolveu o problema, mas por que agora resolveu? O que houve de diferente? Será que a diferença é o fato dessa apoptose induzida mais rápida? Eu não tenho essa resposta, mas é uma coisa para a gente pensar o porquê que isso acontece. De tal forma que é fácil imaginar, não funcionou com o malizumab, troca, o mecanismo de ação é bem diferente. Mas não funcionou com o MEPO, o mecanismo de ação é semelhante, mas não é igual. Então, há coisas aí que a gente ainda não entende completamente. Tá? Então,
e o Sherlock demonstrou que, independente do perfil do paciente, lembrando, todos eram asmáticos graves e eosinofílicos, se ele tinha uma contagem menor ou maior de eosinófilos, eles responderam também de maneira satisfatória. Lembrando, naquele exemplo que eu dei, o eosinófilo, uma vez ativado, vai aumentar a expressão de receptores de membrana para a interleucina 5, quanto mais ativado. E quanto maior o número de receptores, mais fácil é para o natural killer fazer a apoptose daquela célula. No caso aqui de pacientes que usavam corticoide oral de manutenção ou não usavam, a resposta foi semelhante. Então, funcionou no paciente que também usava corticoide ou que não usava. Se era alérgico ou não alérgico, o resultado também foi semelhante, demonstrando então que ele conseguiu reduzir, né, a taxa de exacerbação em vários perfis de paciente, inclusive aqui pacientes com feno normal, aumentado ou muito aumentado. E pacientes com rinopolipose nasal também tiveram uma resposta semelhante. Com ou sem rinocinusite, tiveram uma resposta semelhante ao uso do mepolizumab em redução de exacerbação. De tal forma que, né, quando a gente vai avaliar remissão, quantos por cento desses pacientes eles diminuíram a exacerbação? Ok. Quantos obtiveram remissão? Bom, o que é remissão? Para saber o que é remissão, a gente vai usar alguns critérios. Eu posso usar um critério de não haver exacerbações, ok? De não estar em uso de corticoide de manutenção, ok? E também do controle da asma com os questionários validados e melhora de função pulmonar. O quesito de corticoide oral e exacerbação é mais fácil de atingir. Cerca de 60% dos pacientes atingiram, né, o critério de não ter exacerbação e não precisar de corticoide, remissão em uso de medicação. E quando a gente aperta um pouquinho mais o critério, vendo os scores de qualidade lá da asma, o ACT, o ACQ, esse número caiu para 43%. 43% de remissão clínica numa parcela de pacientes com asma grave de difícil controle. Então, é um número bastante robusto. E, claro que é uma discussão eterna, né? Com relação à função pulmonar, como existe o componente do remodelamento, nem sempre a gente consegue um resultado tão bom em termos de função pulmonar. Eu vou acelerar um pouquinho aqui em coisas que eu não acho que sejam tão importantes aqui agora, por causa do nosso tempo. Mas, assim, tá. Então, se eu tenho uma terapia que bloqueia o eosinófilo, por que ainda assim o benralizumab demonstrou um efeito um pouquinho superior? Porque talvez esses eosinófilos residuais ainda causem algum dano, algum processo inflamatório. Então, teve esse estudo MEX, que avaliou justamente isso aí. Eram pacientes que haviam usado mepolizumab e que fizeram exacerbação. Foram pesquisar o que acontecia com esses pacientes. Dos pacientes que exacerbaram, 50% deles ainda tinham um número de eosinófilos significativo no momento da exacerbação, mostrando que esses eosinófilos que ainda ficaram residuais tiveram algum efeito em proporcionar ou piorar a resposta inflamatória do paciente. Mesmo assim, a diferença é que o benralizumab ele consegue praticamente zerar, depletar quase 100%, não 100%. Ele consegue depletar 100% na corrente sanguínea, mas ainda ficam eosinófilos no tecido periférico, no tecido pulmonar, mas numa quantidade muito menor do que antes dessa depleção. E é uma coisa que o mepolizumab não consegue depletar totalmente, ou consegue às custas de doses muito mais elevadas do que as doses que a gente usa atualmente para o tratamento da asma. Enquanto o benralizumab consegue em poucas horas, provavelmente por aquele efeito de chamar um natural killer para fazer a apoptose dos eosinófilos, ou seja, não dá nem tempo da interleucina 5 tentar fazer efeito, porque o eosinófilo já foi depletado. Por isso ele consegue ter esse resultado mais persistente na contagem de eosinófilos. Tá? Estudos mostrando aqui que o paciente consegue ficar sem corticoide, eu vou passar um pouquinho. Só lembrando que um paciente que usa 3 a 4 ciclos de prednisona, 40 a 50 miligramas ao dia, por 5 a 7 dias, ao longo do ano, já tem uma dose cumulativa de corticoide sistêmico passível de causar efeitos colaterais significativos no longo prazo. Portanto, é importante evitar as exacerbações para evitar a necessidade de uso recorrente de corticoide e os seus respectivos efeitos colaterais. E quero só chamar a atenção aqui do CHAMAL para terminar. O CHAMAL é um estudo que ele avaliou, então, ao longo do período de tratamento,
o quanto que se conseguia reduzir de corticoide inalatório nos pacientes em tratamento com o benralizumab. E eles conseguiram reduzir em 92% o uso de corticoide inalatório, sendo que cerca de 61% dos pacientes deixaram de usar de forma contínua, começaram a usar a formoterol budesonida naquela terapia SMART, usar sob demanda quando necessário. Eram asmáticos graves, córtico-dependentes, alguns ou necessitando de doses elevadas, que após um tempo de terapia com benralizumab, já não usavam de forma tão contínua e mantiveram o mesmo resultado em termos de exacerbações. Tá? Embora, em termos de outros desfechos, como provas inflamatórias, eles não tiveram tão bom resultado assim. Mas, em termos de exacerbação, continuaram controlados. Né? E, no total, 96% praticamente deles reduziram efetivamente a dose de corticoide inalatório. Tá? Um pouquinho de pessoas tiveram que aumentar um pouquinho, outros diminuíram, mas ao final do estudo, a redução efetiva foi de 95,8% na dose total de corticoide inalatório pré-intervenção. Então, para concluir, né, o benralizumab consegue depletar os eosinófilos praticamente 100% na corrente sanguínea. Isso diminui as taxas de exacerbação de 80% a 90%, de acordo com os estudos. Nos pacientes que usam terapia anti-IL-5, mesmo assim, cerca de 50% das exacerbações ainda são mediadas pelo eosinófilo. Tá? Os estudos demonstram efetivamente que o benralizumab consegue diminuir as taxas de exacerbação e um perfil de segurança comparável a qualquer outro medicamento e placebo. E ele é o único no mercado com esse duplo mecanismo de ação, ou seja, ele bloqueia o receptor e, além disso, faz com que a célula se torne um alvo para o natural killer e lá causar a sua apoptose. Além da comodidade posológica de ser uma aplicação a cada 8 semanas, e dos medicamentos disponíveis no mercado até hoje, seria o de mais, vamos dizer assim, fácil aplicação. E é isso aí, gente. Ele é seguro para fazer a troca quando o paciente tiver a indicação, ou seja, ele não está adequadamente controlado com o seu imunobiológico e tem um perfil eosinofílico. Ele está liberado pela DUT, né, para uso nos pacientes de plano de saúde, com asma grave, exacerbadores, com acima de 300 eosinófilos nos últimos 12 meses, ou 150 eosinófilos num paciente em uso crônico ou recorrente de corticoide. E é isso aí, gente. Vocês escaneiam o QR Code para ler a bula. E era o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.